Olá! Dificuldades na escola, em se manter atento às aulas. Meninos excessivamente inquietos, que se destacam devido à falta de atenção e à dificuldade em controlar impulsos. E meninas extremamente distraídas que vivem no mundo da lua. As crianças, tidas como avoadas, desatentas, estabanadas, como se estivessem movidas a bateria sem fio e impulsivas, podem ter o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou TDAH. Para essas pessoas, as regras e limites são desafios enormes. E por isso mesmo, antes que o problema seja devidamente diagnosticado, a criança pode sofrer preconceitos e ser tratada injustamente como se fosse mal educada e sem limites. Os portadores de TDAH sem esse diagnóstico correm o risco de chegar à vida adulta sem tratamento adequado, o que implica em prejuízos no desenvolvimento intelectual e social. Mas e quando crescem? Como são os sintomas desse transtorno nos adultos? A vida profissional pode ficar comprometida? E os relacionamentos? Esse será o tema do debate de hoje. Nós vamos entender o que é esse transtorno de déficit de atenção que parece acometer um número cada vez maior de crianças e adolescentes. Como os pais podem ajudar? Em relação à escola, é preciso um contato maior com os professores? Como são os tratamentos hoje? Essas são algumas dúvidas que serão debatidas. Então fique com a gente e já comece a participar a partir de agora. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, participam conosco hoje os neurologistas Dr. Antônio Pereira Gomes Neto, a doutora Lilian Regina Scheinben e o Dr. Rodrigo Carneiro de Campos. E claro, você também participa com a gente. Tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma pergunta ou até dar um depoimento sobre esse tema de hoje? Ligue para a gente ou mande um e-mail. O nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença dos três aqui no nosso programa. Eu falei aqui na abertura que a sensação que a gente tem é que as pessoas, que esse número de pessoas com esse transtorno, a sensação de que a gente tem é que vem aumentando. Ou então não. Será que as pessoas que estão agora sendo devidamente diagnosticadas? Só que antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de pedir o Dr. Rodrigo para falar de um congresso que vai ser realizado em Belo Horizonte ainda este mês, um congresso de neurociência e que também o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um dos temas deste congresso, não é isso, Dr. Rodrigo? Exatamente. Nós estamos realizando aqui em Belo Horizonte o 22º congresso da ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Dentro desse congresso, nós temos 3 eixos principais. Um deles é o transtorno do déficit de atenção, outro é distúrbio de aprendizagem e autismo. Então, eu queria fazer um convite, ele vai acontecer agora no Minas Centro, no dia 29 de maio até 1º de junho. E ele é voltado para profissionais, não só profissionais médicos, mas profissionais que lidam com crianças, né? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. E também, nessa vez, nós estamos abrindo para os profissionais da educação. Então, professores, pedagogos, psicopedagogos, eles serão muito bem-vindos nesse congresso. E é só acessar o site, né, abnep.com.br/congresso 2013. Lá está toda a programação e todos vocês estão convidados. Interessante isso, né? Convidar os pedagogos, os professores para participar, né? A nossa ideia, Márcia, é trazer o diagnóstico do déficit de atenção para dentro das salas de aula e para dentro dos consultórios de pediatria, de uma forma bastante elucidativa, trazendo esses profissionais, nos ajudando a fazer o diagnóstico cada vez mais precoce dessas crianças para que elas possam se beneficiar não só do tratamento médico, mas de toda a estrutura que deve ser criada em torno dessas crianças portadoras. Porque até esse diagnóstico vir e esse tratamento começar, é muito sofrimento para a criança, é muito sofrimento para quem convive com ela. Mas vamos entender por quê.
Começando com, claro, vamos entender, doutor Antônio, o que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e também saber, vem sempre com hiperatividade ou não? Começando pelo final. Não vem sempre com hiperatividade. O que acaba muitas vezes gerando equívocos diagnósticos ou incompreensões. Primeiro, é um transtorno neurobiológico, é um transtorno que tem uma base orgânica muito clara, com alterações bioquímicas muito bem conhecidas, muito bem estabelecidas, em áreas específicas do cérebro bem determinadas e bem determinadas há muito tempo. E é importante dizer isso para dizer que isso não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, mais antiga do que as pessoas supõem. E é alguma coisa que vai ter um impacto na vida das pessoas, da infância até, na maior parte das vezes, até na vida adulta. Então, essas pessoas são diferentes. Uma parte delas vai ter como sintoma proeminente desde a infância o que é chamado de hiperatividade. Que foi chamado de hiperatividade, uma grande inquietação, uma alteração no comportamento que chama a atenção, chama muito a atenção, impacta o ambiente, desorganiza o ambiente. Por causa disso, chama a atenção e isso cria uma demanda precoce. E essas crianças, muito rapidamente, às vezes, são levadas ao médico, ao pediatra, ao neurologista, ao psiquiatra, ao psicopedagogo, ao professor, por causa da inquietação. Muitas vezes sem que se tenha a noção de que por trás disso está o TDAH. Só que tem uma parte dessas crianças que não tem essa inquietação. E isso vai fazer com que os diagnósticos, muitas vezes, não sejam feitos, sejam retardados, e muitas vezes é comum ouvir colegas que não lidam muito com isso dizerem, não, mas se não tem agitação, não é TDAH. Quando, na verdade, é porque não está compreendendo. Tem uma parte das crianças e das pessoas que não terá isso. Terá uma agitação, vamos dizer, uma inquietação interna, vamos dizer assim. Entendo. De fato, Claro, só para completar, o TDAH ele tem 3 subtipos. Como o doutor Antônio falou, tem o subtipo hiperativo impulsivo, que é aquele que todo mundo faz o diagnóstico. O baleiro, a mãe do coleguinha, o professor da outra sala, porque a criança realmente ela pula aos olhos. E tem a forma, ao contrário, que é o subtipo puramente desatento, que esse é um pouco mais comum nas meninas. Então, esse desatento, ele voa dentro dele mesmo. Quem não está acostumado, quem não tem um olho clínico, acaba não fazendo o diagnóstico. E o terceiro subtipo é aquele misto, que tem tanto sintomas preeminentes de hiperatividade, impulsividade e desatenção. Certo. Bom, eu ia pedir para falar sobre esses sintomas, mas são basicamente esses, né, doutora Lília? É interessante observar, assim, numa linha evolutiva, né, pegando carona com o que já foi dito, para a gente poder dar uma sequência, o bebê irritado, com alguma dificuldade de sono, aquele bebê difícil já é uma... Existem bilhões de diagnósticos, né, mas... é um fato para se pensar. Ou seja, isso já começa no berço, logo na É possível que... Na gravidez. Também. É possível identificar lá atrás, na gravidez. É possível que, né, aquele bebê irritado com... sono difícil. Isso, que já tem alguma coisa aí. Não quer dizer que tem, porque existem outras doenças que levam a esse quadro. Aí, quando entra na fase pré-escolar, então, isso que o Rodrigo já comentou, aquela criança visivelmente agitada, que mexe em tudo, que é impulsiva, que não respeita o coleguinha. Existe aquele caso extremo, não. Quieto um minuto. O figura de livro, né? Mas tem os outros que não são tão assim, que talvez a manifestação venha um pouco mais para frente, quando começa a vir um conteúdo da escola. Então, quando começa a ensinar conteúdo mesmo, né? Matemática, português, quando a coisa começa a dificultar, aí começa aquelas dificuldades, aquela coisa de voar. E como que isso é manifestado? Dificuldades para fazer um para casa, perde o material escolar toda hora, nunca consegue, faz 1000 projetos, mas não leva adiante, ideias assim maravilhosas, mas que não se concretizam. Então, assim, dá trabalho, cansa. Então, isso aí dá para chamar a atenção nesse sentido que pode ter alguma coisa errada. E no caso, e nesse outro caso, até que o doutor Rodrigo citou, que não é o caso de tanta hiperatividade, mas é mais assim, aquela pessoa que está aérea, no mundo da lua, algumas meninas, às vezes fica difícil até de
Esse aéreo, detectar, né? Eu acho que a gente tem uma prática, né? E isso é bom que todos possam opinar também, porque acho que o conjunto vai ser bom aqui. A questão do aéreo, assim, existem várias razões para esse aéreo, né? Então, assim, uma das questões, por exemplo, que eu chamo a atenção, já que esse programa é um programa bastante informativo, a minha intenção aqui, no meu caso específico, é dar dicas para, né? No sentido de educação, pensar saúde, né? Distúrbio de sono. Tem crianças que no cérebro, nessa criança com problema de déficit de atenção também, o cérebro demora para acordar. Mas também existe distúrbio do sono também, que o ritmo de sono da pessoa, da criança é outro. Então, mudança de turno, tirar a criança de manhã e passar para de tarde, já é um princípio de tratamento. E essas coisas muitas vezes são tidas como criança preguiçosa, trânsito, a gente estava comentando agora, morar em condomínio, hoje em dia está ficando todo mundo longe dos centros. Então, aquela criança que acorda meia hora antes, chega nervosa na escola, chega irritada, às vezes é só uma questão de sono. Entendi. Né? Daqui a pouco a gente continua, você falou que gostaria que os outros comentassem isso também, mas no próximo bloco, tá certo? Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Já conhece? Está fazendo? Nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco com a sua dúvida, sua pergunta ou seu depoimento. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é o nosso tema. O telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E você já sabe, para participar basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, eu tinha deixado a seguinte pergunta no ar, porque quando o Dr. Rodrigo havia explicado que existem maneiras diferentes dessas manifestações, às vezes com hiperatividade, às vezes nem sempre com hiperatividade, às vezes aquela pessoa que parece que está no mundo da lua. E o que eu havia colocado até para a doutora Lília é o seguinte, às vezes para essa pessoa que não tem a hiperatividade, o excesso de movimentação, a inquietação, fica mais difícil até para os pais esse diagnóstico. A doutora Lília fez o comentário dela e parece que o doutor Rodrigo também gostaria de comentar. Sim, nas crianças que são desatentas, não só no subtipo desatento, mas nos outros dois, nós temos como nossa instrumento fundamental a anamnese, é a história dessa criança. A gente não pode sair dando diagnóstico de transtorno de déficit de atenção para todo mundo que vai mal, que é voado principalmente na escola, onde as crianças são comparadas, onde existe uma competitividade muito grande. Então, a grande arma que nós temos é uma história bem feita, esmiuçar a vida dessa criança, porque ela vem apresentando esses sintomas não só na escola, mas em outros lugares. E, por definição, todos esses sintomas de desatenção, impulsividade, hiperatividade, eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Então, aquela criança que vai só apresenta isso na escola, o diagnóstico ele fica num segundo plano. A gente não pode tomar isso como um único lugar onde se faz o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E para isso o que a gente pede muito é a ajuda dos pais, uma anamnese junto com os pais, não só com a mãe ou só com o pai, mas com os dois juntos, o professor, o pediatra, o orientador, as pessoas que estão com essa criança, porque ela tem que apresentar esses sintomas em mais de um ambiente e por um período
maior do que 6 meses. E normalmente elas vêm apresentando isso ao longo da vida toda. Como já foi colocado aqui, é um transtorno que ele é evolutivo. Ele apresenta nas idades mais novas, não como um transtorno, mas como sintomas, até por volta de 7 anos ele se tornar um transtorno. E a palavra que a gente usa muito é se esse tipo de comportamento ele traz um prejuízo na vida dessa criança ou desse indivíduo. Entendi. Então a palavra prejuízo é um divisor de águas aí. Deixa eu falar dessa história da escola. A história da escola é o seguinte, por motivos que talvez que não são difíceis de compreender, é muito comum que talvez a maior parte dessas crianças sejam levadas ao médico por dificuldades escolares, tá? Por dificuldades escolares. E por causa disso, e é compreensível, acaba se compreendendo de uma forma muito equivocada que o problema dessa criança está na escola. Mas, na verdade, a gente tem que compreender. Essa história que nós estamos falando aqui, que eu disse, o Rodrigo disse, é um problema que a criança nasce com ele e que, na maior parte das vezes, vai morrer com ele. Então, é alguma coisa que vai atravessar a vida com os sintomas se modificando. A escola é provavelmente o primeiro momento em que vai ser exigido dessa criança o que ela não consegue fazer, um nível de organização maior, uma atividade mais estruturada que ela não está preparada, um nível de, exato, a possibilidade dela fazer em conjunto tarefas mais organizadas. E quando ela não consegue, os problemas aparecem. E aí ela naturalmente é levada ao médico. Pois bem, por quê? Porque o boletim não vai bem, porque o comportamento talvez não seja adequado, porque o desenvolvimento dela não seja adequado. Acontece que a escola tem boletim, né? A vida não tem boletim, pelo menos não dessa forma. E aí Por isso fica que essa... aparece na escola, Exatamente. né? Mas assim, é muito importante compreender que isso não é um problema para resolver dificuldades escolares. Tratar de transtorno de déficit de atenção não é dar medicamentos para prestar atenção no professor. Também não é alguma coisa para essa criança ficar quieta. É alguma coisa para que ela possa prestar atenção na vida em volta dela. E a escola está no meio disso aí. A escola é apenas parte disso. Uma parte importante num determinado momento, mas em outros nem tanto. Tem coisas que acontecem fora da escola que são tão ou mais importantes do que a escola. Então, Ou seja, o objetivo é a qualidade de vida da pessoa e claro, não a nota final lógico, daquele boletim. ainda que né? em determinados momentos seja importante, mas não sempre o mais importante. Certo. Normalmente essas crianças elas têm um prejuízo social muito grande e a autoestima ela vem muito rebaixada, é coroada com baixo desempenho escolar, mas ela já vem com poucos amigos, com dificuldade de fixar as amizades. Com os rótulos que eu falei anteriormente. Ao longo da vida incomoda, as mães dos colegas não gostam que ele vá até a casa deles. Fala para não ser companhia, porque ele é bagunceiro, ele vai é mal na escola, o comportamento ele é muitas vezes é inadequado. E isso não necessariamente tem a ver com desempenho escolar, porque às vezes tem criança com déficit de atenção que tem um desempenho razoável, aceitável. Conseguem, né? Bom, nós agora vamos conhecer a história de uma pessoa, ela é fonoaudióloga, Marcela de Paula, e ela só descobriu que tinha transtorno de déficit de atenção com hiperatividade durante a vida adulta. Mas hoje, depois de ser diagnosticada com o transtorno, ela percebe, né, que ele acompanhou ela ao longo de toda a vida. E ela observa, então, essa importância do diagnóstico precoce. Vamos acompanhar, então, na reportagem de Léo Mendes, a história dela. Hoje, consciente do que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, Marcela consegue descrever perfeitamente os sintomas que sentiu até os 35 anos de idade. Eu sou muito boa em prática, mas em aula expositiva eu não dou conta de ficar dentro da sala de aula. Então eu sempre arrumava alguma coisa para fazer. Eu prestava atenção na aula, mas ao mesmo tempo eu cutucava uma amiga, conversava com uma amiga, ou então eu circulava na sala. E depois, quando eu fazia as provas, eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim eu estava prestando atenção em tudo, mas na verdade eu não estava prestando atenção. A suspeita de que algo estava errado surgiu há 4 anos, durante as aulas na universidade. Foi quando Marcela procurou ajuda médica. Eu descobri numa aula que eu estava fazendo curso de fonoaudiologia.
Aí eu descobri numa aula que estava sendo ensinado sobre os distúrbios do comportamento. Aí eu fui me identificando com tudo que a minha professora estava falando. E no final da aula, ela virou para mim e falou assim, Marcela, engraçado, as suas notas que você tem comigo não condiz com a aluna que você é dentro de sala de aula. Aí eu falei assim, pois é, e tudo que você falou na sala, eu fui me identificando. Aí ela falou assim, eu vou te indicar uma neuro, porque a fono não pode dar o diagnóstico de TDAH, então eu vou te indicar uma neuro, aí você vai e vê se realmente é isso mesmo. Aí eu fui na neuro que ela me indicou, aí a neuro fez um teste comigo e realmente, diante de toda a história que eu contei para ela, eu fui diagnosticada como TDAH. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o transtorno atinge de 3 a 5% das crianças em todo o mundo. Em mais da metade dos casos, o TDAH acompanha um indivíduo também na vida adulta. Marcela avalia que, como no seu caso, a demora em procurar tratamento pode ser prejudicial. Por isso, ela aconselha: quando você tem o diagnóstico, é mais fácil você lidar com o problema. Então, hoje, a minha família já me entende, os meus amigos já me entendem, os que sabem, né? Já me entendem e eu me entendo. Isso, para mim, é o que é mais importante, é eu me entender. Porque se eu consigo me entender, eu consigo viver. Interessante. Quando ela diz que eu consigo me entender, isso tem a ver, inclusive, com a autoestima, né? Claro. Exatamente. Não precisa Você se me lembra diminuir. aquela história que a gente estava dizendo? É possível tratar crianças, adolescentes e adultos, mas é preferível tratar crianças e adolescentes. Tanto tempo que ela claro. sofreu e perdeu, Então, né? assim, você tratar alguém cujos sintomas, os prejuízos, essa história não muito bonita, né? Tem aí 2, 3, 4, 5 anos, né? De evolução, é diferente de você 35 anos. tratar pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade que têm uma vida, muitas vezes, de frustrações, incompreensões, uma autoestima que vai indo embora, né? É possível fazer isso? Claro que é. É possível tratar aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Só tem uma coisa que não é possível mudar, né? O que ficou para trás. Voltar no tempo. A pessoa vai ter que lidar com isso da maneira possível. Isso, né? E essa história nem sempre é muito bonita. Isso, a questão do prejuízo, acho que é uma palavra marcante, prejuízo. Tem gente que tem até déficit de atenção, mas que a vida coroa, vai bem. Mas o diagnóstico, conforme nós estamos falando aqui, ele é preciso, ele é objetivo e define uma linha de tratamento, ponto. Agora, a questão das comorbidades, eu tenho lido muito essa parte de psiquiatria, de outros problemas, né? A impulsividade, ela está dentro de esquizofrenia, essas alterações de humor, autoestima estão dentro de depressão, bipolaridade. Então, é importante ficar atento, por isso que ele falou de uma boa anamnese, que não é só dentro da escola, é fora da escola também. É bastante importante estar atento, porque um termo que eu achei muito bacana, que a gente, como mãe, eu estou aqui na presença de 2 homens, né, mas isso faz diferença, neurologista mulher, que eu brinco que é antes e depois da maternidade, antes e depois do casamento, antes e depois, né? Então, crianças, de um modo geral, elas têm uma atitude de oposição desafiadora com os familiares, né? E, às vezes, as coisas são misturadas. Às vezes é um padrão de evolução comportamental, às vezes é um padrão da família, né? A gente encontra déficit de atenção nos familiares, nos pais. Então, às vezes, tem pai que acha que é até normal, porque ele também é assim. Entendi. Existe situação de agressividade e impulsividade dentro da relação familiar. Então, isso tudo tem que ser muito bem detectado. Daqui a pouco a gente continua com esse nosso bate-papo. E eu vou querer entender, vocês falaram muito bem sobre esses sintomas nessa fase na infância até na adolescência. E o adulto? Os sintomas são os mesmos? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é o tema do Pense Saúde de hoje. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, participe conosco. Lembrando, o telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes.
Estamos de volta com o programa Pense Saúde e o tema de hoje, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para participar, basta ligar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência. Ao contrário do que muitos pensam, a depressão é uma doença. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação a alguns neurotransmissores, por exemplo, serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina. São substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Para entender mais sobre esse assunto, a UFMG promove a palestra Como Lidar com a Depressão no projeto Quarta da Saúde. Então, os participantes poderão aprender mais sobre a doença e aproveitar para esclarecer as dúvidas. Ministrado pela professora Tatiana Mourão, a palestra será realizada, então, no dia 15 de maio, essa quarta-feira, ao 12h30, na Faculdade de Medicina da UFMG, que fica na Avenida Professor Alfredo Balena, número 190, no bairro Santa Efigênia. Participe e pense em saúde sempre. Bom, e no bloco anterior a gente finalizou falando que a gente assistiu a reportagem, né, da fonoaudióloga Marcela, que só foi detectada aos 35 anos de idade porque ela estava também na faculdade e numa aula dela ela percebeu semelhanças, que foi detectada lá na frente e perdeu, né, ou seja, ela teve prejuízo ao longo da vida escolar. E eu queria saber se modifica esses sintomas na fase adulta, o que a gente percebe na criança, aquele excesso de agitação. Na fase adulta, os sintomas podem ser diferentes, doutor Rodrigo? Podem, e normalmente esses sintomas eles evoluem ao longo do tempo. Essas crianças extremamente hiperativas, impulsivas, quando chegam na adolescência, elas perdem muito da hiperatividade e da impulsividade e passa a dominar o sintoma de desatenção. Esse sintoma não é aquela criança ou aquele adolescente ou adulto que simplesmente fica voando. O sintoma de desatenção, ele se revela na vida como uma dificuldade nas tarefas executivas. Tá? Então, esse indivíduo ele tem dificuldade de concretizar as tarefas do dia a dia, concretizar os planejamentos. Então, ele começa muita coisa, desenvolve mal e finaliza muito pouco. Entendi. Então, isso impacta na qualidade de vida, no relacionamento, de uma forma bem contundente. Isso você está dizendo, logo que você falou relacionamento, a gente pensa primeiro em trabalho. Mas Sim. Isso, inclusive, em relação a relacionamentos afetivos, por exemplo, pode Exatamente. A questão social do déficit de atenção, no meu entender, é a mais marcante, porque na infância a gente fica muito preso à escola e na idade adulta ao desempenho no trabalho. Mas o desempenho social desses indivíduos ele é muito baixo, tanto na infância, na adolescência, quanto na idade adulta. A maioria dessas pessoas tem um histórico dramático, às vezes, de, a partir da adolescência, entrar e sair dos cursos, entrar e sair dos empregos, entrar e sair dos relacionamentos, começa, não acaba, troca. Uma parte significativa dessas pessoas vai atravessar a vida, trombando com a vida, sem conseguir entender por que não deu certo. Entendi. Por que eu não consigo? Aquela questão neurobiológica que o doutor Antônio bem determinou, tem muita relação com essas atitudes que estão sendo ditas, né? De dificuldade de tomar iniciativa, de concretizar, uma tendência ao tédio, uma situação assim de tédio, que às vezes não é depressão, é um tédio, é uma necessidade de adrenalina, entre aspas, é uma necessidade de criar situações para que essas situações deem um aumento, uma descarga. Um desafio novo, né? Exato. E muitas vezes não concretizados e às vezes mal sucedidos e tendo desfechos, às vezes, muito complicados. Eles planejam mal e executam mal. Então, todo mundo vê que aquele tipo de atitude, que o que ele está fazendo não vai dar certo.
E ele Mas insiste, eles fazem, eles ele repetem. faz daquele jeito e Erram repete. 10 vezes e repetem o erro pela 11ª vez É. e juram que vão se corrigir na 12ª e não se corrigem. Mas tem um Mas eu aspecto queria, bom. mas eu queria falar, porque você estava falando de depressão aqui, né? Você estava fazendo uma chamada, né? Porque quando você fala, né? Você falou nos adultos, tem duas questões relacionadas aos adultos que são importantes. Uma é que, à medida que o tempo passa, as coisas não vão dando certo, né? E é lógico que eles vão agregando, né, frustrações, a autoestima que vai embora, né? E isso cria uma dimensão, às vezes, dramática para essas pessoas. Por outro lado, tem uma outra coisa que a Lilian tocou aqui meio de relance, que é a presença das chamadas comorbidades. Então, assim, é importante compreender isso, porque o transtorno de déficit de atenção, ele vem quase que invariavelmente acompanhado de uma outra situação clínica, não necessariamente causada pelo transtorno de déficit de atenção, mas que vem junto com ela. Por exemplo, a depressão? Por exemplo, a depressão, por exemplo, a ansiedade, transtorno bipolar, transtornos de conduta, transtorno do desafio, distúrbio de linguagem, Distúrbio de aprendizagem. distúrbio de aprendizado, abuso de substâncias. São algumas coisas que não são necessariamente causadas, consequências, que vêm junto. Entendo. E é importante saber disso, porque uma dessas coisas pode esconder a outra. Dependendo do tamanho do tamanho da depressão, ninguém vê o TDA que está aqui escondido. Entendo. Ou dependendo da agitação, da inquietação, da dispersão, ninguém vê aqui embaixo a depressão, por exemplo. Né? E você começa a tratar e a coisa não se resolve, ou se resolve mal. E essas comorbidades, sim, e essas comorbidades, elas podem ir ficando cada vez mais nítidas ao longo do tempo. Na infância não está muito nítido, na adolescência começa a aparecer, e é na vida adulta que ela se manifesta. E aí nós vamos ter essa outra dimensão do adulto, com os sintomas do TDA mais ou menos aparentemente escondidos ou controlados, mas é falso, né? É falso, porque não é verdade. E uma série dessas comorbidades fazendo com que a vida dessa pessoa vá ficando cada vez mais complicada. E é interessante que foi pautado desde o início, prejuízo. A gente está falando do que não dá certo, do que é difícil, do que é problemático, do que justifica tratamento. Porque as pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade têm características também de serem inteligentes, criativas, pessoas particularmente, assim, com uma personalidade marcante. Isso são características também dessas pessoas que tendem a se isolar também e tendem também às adições, né, na questão do adolescente, do adulto, questão das adições por álcool, por computador, drogas, né? por videogame, porque aquilo as lícitas também, né? Mas a gente fica falando das ilícitas, mas as lícitas, álcool, né? cigarro, Cigarro. Isso. E porque isso traz uma satisfação imediata, uma sensação. A pessoa com esse problema, ela não faz planos a longo prazo. Ela faz planos a curto prazo para uma satisfação mais rápida. Tem uma tendência muito grande a não aceitar, a perder a situação, não aceitam as perdas. Jogo, brincadeira, qualquer coisa. A frustração. Tem uma dificuldade com a frustração. Tem uma coisa sobre as comorbidades que quer dizer, a gente vai conversando e Vamos aparecer, vamos me lembrando. Uma das observações em tom de crítica que se faz de forma equivocada é que, na verdade, nós estamos preocupados com alguma coisa que, na verdade, é uma bobagem, é uma coisa benigna, que, na verdade, são só algumas crianças mais inquietas um pouquinho e que não tem que preocupar. Existem, assim, nos últimos 30 ou 40 anos, assim, a produção científica sobre isso é caudalosa. E existem dados, muitos dados, de muitos estudos feitos em lugares diferentes do mundo que mostram, por exemplo, comparados com a população, um número significativamente maior de portadores de transtorno de déficit de atenção em estabelecimentos prisionais. Um número significativamente maior de separações judiciais, de divórcios entre os portadores de TDA. Uma incidência significativamente maior de doenças sexualmente transmissíveis. Gravidez não planejada na adolescência e no início da vida adulta. Então, assim, não é uma bobagem que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas complicadas. Acidente de trânsito, suspensão de carteira de motorista. Mas isso não é aqui no Brasil, não é em Belo Horizonte, é no mundo inteiro.
Nós vamos ter que interromper de novo. Daqui a pouco a gente continua. Estou adorando. Porque a gente coloca... Vocês estão colocando situações que às vezes as pessoas não relacionam, porque exatamente a relação vem sempre na escola e nas notas, e não é isso. Não é isso. Então, eu estou adorando a dimensão do programa de hoje. Não é só isso. Nós agora vamos para um rápido intervalo, hoje falando sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Enquanto isso, não ligou, não participou, às vezes ainda dá tempo. Ligue 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Você já sabe que o nosso intervalo é rapidinho, então fique por aí que daqui a pouco estaremos de volta. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é o tema do programa de hoje. E agora nós vamos às perguntas que chegaram de casa. Depois a gente continua o debate se der tempo aqui, mas é porque as perguntas de alguma forma acabam direcionando, porque eu queria falar nesse bloco sobre tratamento e conduta dos pais a partir do momento que percebem que tem em casa alguém com esse transtorno. E aí chegou a pergunta que eu achei bacana, que é da Sônia do Vale de Jatobá. Ela disse que o neto dela de 4 anos tem transtorno de atenção com hiperatividade. E a mãe da criança grita muito com ele, bate, não tem paciência. Gostaria de saber se esse comportamento da nora seria adequado, doutor Rodrigo. Bom, com 4 anos, nós não podemos dar o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção. Ele tem sintomas, né, de impulsividade, de hiperatividade, que ao longo do tempo podem se transformar num transtorno. Tá. E para isso a gente tem uma idade no qual a gente espera que esse tipo de comportamento ele vá diminuir, ele vá melhorar. Então, por volta dos 6, 7 anos é que a gente fala que essa criança ela tem transtorno do déficit de atenção. Porque evolutivamente ela pode ter todos esses sintomas sem ter um significado clínico. De qualquer forma, todo cuidado com a criança é importante, não só aqueles que têm déficit de atenção, mas a criança de uma maneira geral. Então, a criança não deve ser tratada de uma forma de bater, de xingar, de falar alto, porque ela reproduz aquilo que ela vê no ambiente. Então, ela vai ser agitada. Então, o pai que é agitado, que trata a criança dessa forma, a criança vai responder da mesma forma, mesmo sem ter o transtorno. Entendi. E com transtorno, esse tipo de comportamento, como gritar, também não adianta, não resolve, né? Apesar, é mais forte do que... Deixa eu falar, deixa eu defender essa mãe que eu não conheço, né? Defender em termos. É porque esse acaba sendo um comportamento corriqueiro, repetido. Porque, é lógico, nós não conhecemos a criança e não conhecemos a mãe. Mas é comum que haja uma incompreensão e essa reação de muitos pais e mães é frequente. De cansaço mesmo, de não conseguir. Então, é claro que tem limites, isso que o Rodrigo falou, é óbvio que nós não estamos falando de agressividade nesse nível, né? Mas é comum que se cobre das mães uma necessidade de colocar limite no seu filho sem que se compreenda, que na verdade é impossível. Entendi. Porque ele não faz, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. É uma impossibilidade biológica. E aí, muitas vezes, as mães são cobradas porque são capazes de dar limites para os filhos, mas é porque não vão conseguir. Nós temos que lembrar aquilo que eu falei no início, que esse tipo de comportamento ele tem que se repetir em mais de um ambiente. Então, aquela criança que é extremamente agitada na presença dos pais ou de um dos pais, e na escola ela não é agitada, com os avós ela tem um outro comportamento, nós temos que ficar atento quanto à possibilidade de ter um fator ambiental. Né? Isso é importante. Só para finalizar, porque como a própria doutora Lília colocou, é um problema neurobiológico e não ambiental exclusivamente. Mas como a gente também falou, é neurobiológico que gera uma alteração comportamental. Claro, comportamental. Então, o tratamento ele acaba sendo multidisciplinar, medicamentoso e terapêutico, e essa mãe com certeza precisa de ajuda terapêutica também, porque ela saber tem como lidar. Não, para tudo. Às vezes ela tem outros problemas também, né? É um conjunto de... Tem uma frase de Oswaldo Cruz que diz o seguinte: não se podendo fazer tudo que se deve, deve-se fazer tudo que se pode.
Então, tem que tentar tudo, né? E lembrar também que o transtorno de déficit de atenção é uma situação, uma doença que ela não envolve só o indivíduo, ela afeta toda a família. Então, assim, o convívio social dessa pessoa, ele é completamente afetado em todas as relações, tanto escolares quanto familiares. Isso cria nas famílias até uma situação de se isolar, porque ela não pode conviver socialmente com aquela criança que tem déficit de atenção. Sandra, do bairro Glória, diz que o filho dela de 7 anos, tem 7 anos e no final do ano passado foi diagnosticado com TDAH, faz tratamento com psicopedagogo e fonoaudiólogo. Ela gostaria de saber se deve procurar um neuropediatra para o filho dela, se seria o caso também de tomar uma medicação. Não, procurar o médico é inevitável. Se vai ou não tomar medicamento é outra história. Tá. Mas esse é um diagnóstico médico, então ele deve procurar um médico, inevitavelmente. Agora, se vai ou não tomar remédio é outra história. Aí o médico que for procurar vai decidir. A Maria das Graças, de Ipatinga, diz que o filho tem 24 anos e só descobriu o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade aos 20 anos. Fez alguns exames clínicos e faz o tratamento. Hoje em dia toma o medicamento, eu já falei para eles aqui, inclusive no intervalo, qual o medicamento que é. Ela gostaria de saber se ele pode continuar tomando esse medicamento ou quais seriam as recomendações. O medicamento, esses medicamentos, eles têm o efeito curto, 4 horas, o efeito mais prolongado. Então, depende muito da realidade desse indivíduo adulto, né? No caso de criança é um pouco diferente. Do benefício real que essa pessoa está tendo, dos eventuais problemas colaterais, no caso seriam cardiovasculares, no caso do adulto, e às vezes em criança tem a questão de perda de apetite, diminuição de peso e também de alteração de estatura, pode influenciar em alteração de estatura, são perguntas que são feitas no consultório. Nesse caso, já adulto, né, 24 anos, é o custo-benefício, né? Provavelmente, pelo que está sendo dito aí, o benefício está justificando. Só para complementar, não tem... Primeiro que a informação é muito pouca, mas o tratamento dos transtornos comportamentais é um tratamento que não existe uma receita. Não estou falando só de medicamento, mas assim, de um contexto terapêutico que sirva para todo mundo. Exato. Então, nós temos que individualizar cada caso. Então, a medicação que é boa, que é adequada para um indivíduo com o mesmo diagnóstico, não vai ser para o outro com o mesmo diagnóstico. Então, existem fases evolutivas, existem questões nas quais esses indivíduos eles estão inseridos. Uma coisa é tratar, eu falo muito no consultório, é tratar uma criança com déficit de atenção, filho de um fazendeiro no Pantanal do Mato Grosso. E outra é tratar uma criança da mesma idade com déficit de atenção numa escola de alta exigência em Belo Horizonte. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Além do tratamento, vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa com relação ao tratamento? Bom, quer dizer, já foi dito, quer dizer, isso vem sendo dito, redito, as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. Quando a gente fala em tratamento multidisciplinar, tem que compreender, primeiro, que isso é muito importante. Segundo, não quer dizer que todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes vão precisar de psicoterapia, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Não. Na verdade, as crianças são diferentes, os adolescentes, as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que ter o cuidado de priorizar a intervenção que naquele momento é a mais importante. Algumas dessas crianças e adolescentes vão se beneficiar de estimulação psicopedagógica, porque muitas vezes essas crianças elas precisam de se organizar, elas precisam às vezes de aprender a aprender, tal grau de confusão dela. Outras não. Outras, a escola nem é o maior problema. Outras vão precisar de um reforço de conteúdo, vão precisar de mudar o método, de mudar de escola. Outras não. O turno, estudar de tarde. A questão da medicação, isso assim, é importante ficar claro, porque assim, quando se faz o diagnóstico, porque isso é uma crítica também, é uma observação equivocada que se faz. Não, mas isso pode ser um problema emocional. Não, isso pode ser um problema na família. Não, olha, na hora que nós fazemos o diagnóstico, todas essas coisas já foram deixadas de lado. Na verdade, o diagnóstico é feito depois de nós afastarmos todas as outras possibilidades. E a medicação,
ela vai ser importante e quase inevitável na grande maioria dos casos. Eu não vou dizer na totalidade, né? Porque em medicina é complicado a gente fazer esse tipo de afirmação tão definitiva. Mas é inevitável na quase totalidade dos casos. E os benefícios são óbvios na grande maioria das vezes. Muito mais importantes do que os eventuais efeitos colaterais, na grande maioria das vezes. Risco-benefício. Tá? Então, assim, é preciso saber que essa criança pode ser... Nós nunca veremos duas diferentes, nunca veremos duas pessoas diferentes, então serão intervenções diferentes, sempre, inevitavelmente. E acompanhadas, né? E quando se faz o diagnóstico com critério, igual o doutor Antônio falou, quando nós temos critério e o diagnóstico é bem feito, o tratamento ele é muito bem-vindo. Tá? O tratamento, seja ele medicamentoso ou o tratamento combinado com as várias terapias, ele é muito bem-vindo, porque a mudança na vida desse indivíduo ela é substancial. Não tem aquilo, eu penso que mudou, melhorou nisso, mas nisso não. Continua. A mudança ela é substancial. É muito significativo. E me preocupa muito todos os estudos no mundo todo, Europa, Estados Unidos, no Brasil, Japão, eles estabelecem bem a incidência do transtorno de déficit de atenção. É em torno de 5%, independente da cultura, independente do país. Então, é um transtorno que é comum, ele está presente e muitas vezes a gente deixa de tratar por uma situação de que, por exposição, de que todo menino que pula mais que os outros, que vai mal na escola, tem TDA. Então, assim, o diagnóstico ele tem que ser bem feito, o tratamento, quando o diagnóstico ele é exato, o tratamento, o resultado, ele é muito bom. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu adorei que eu queria perguntar mais coisas aqui, mas agradeço muito a presença, a participação de vocês no nosso programa, principalmente os esclarecimentos de hoje, que eu achei que, espero que as pessoas possam ter aproveitado esse conteúdo e tirar esse rótulo de que é um problema escolar. É muito mais do que isso. Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje, mas eu gostaria de lembrar a você novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Mas se você ainda não conhece ou não está fazendo parte, quer saber como? Ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana e pense saúde sempre.